Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para você nessa noite. As irmãs podem ficar sentadas. Mateus capítulo 15, viu? Pode ficar sentadinha. Vou dar esse descanso para você, viu? Aleluia. Louvado seja Deus. Cadê os crentes que dão glória a Deus? Será que eles já chegaram? Rapaz, vocês não sei não, viu? Vocês estão muito fracas hoje. Foi que houve, hein? Rapaz, antes de eu sair, eu comi logo meio pão com café. Essa é a estratégia para vir para o culto. Por quê, pastora? Porque você fica logo toda empanzinada. Aí quando chega na igreja, você tem que dar glória a Deus e aleluia para fazer a digestão, viu? Crente de boca fechada, irmão, não recebe vitória não, dá glória. Amém? Amém? Oh, glória a Jesus. Quantos querem ouvir Deus falar aqui nessa noite? Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Todas encontraram? Digam amém. Vira para a irmã que está ao seu lado e diga assim, mulher, não fala comigo agora não, viu? Isso. Mulher, não fale comigo. Aleluia. Irmãos, para quem não sabe, eu sou ex-cantora de forró. E quando eu me lembro que alguns anos atrás, a uma hora dessa, eu estava nos palcos da vida, cantando forró, bebendo cachaça, usando droga, pintando os canecos. É só Jesus que faz essas coisas, viu, menino? Quem era doida, tá, é aqui. Aí tu triplica essa doideira, 3 vezes mais, era eu. Viu? Mas Jesus teve misericórdia e me resgatou. Sou filha de pastor, aleluia. E é isso. Eu quero te dizer que tem jeito. Talvez pareça que está perdido, mas tem jeito, viu? Todos encontraram, amém? Mateus capítulo 15, verso 21, que vai dizer assim. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, diga comigo, clamava. Não, mulher, com esse clamava aí, você não vai vencer nada. Diga, clamava. Isso, vai ficar melhor, diga, clamava. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Diga, adorou. Diga mais forte, adorou. Dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? E o Senhor nos abençoe por intermédio da sua poderosa palavra. Essa é minha oração nessa noite. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, aonde esse texto ele vai trazer muitas aplicações para que a gente possa aplicar na nossa vida diária. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Irmão, mexa com todo mundo, menos com os filhos da gente, né? A gente tem vontade de comer vivo. Sim ou não?
Vocês não querem dizer só porque o pastor está aqui? A gente quer ir lá, quer bater boca, quer bater na cara, quer fazer e acontecer, né? Mas Jesus não deixa. Aqui o texto vai dizer que, partindo Jesus dali, aonde era que Jesus estava? O contexto desse texto vai dizer que Jesus estava na cidade de Nazaré. E ali ele vai ter um conflito com os fariseus e os saduceus daquela época, porque os fariseus vão chegar para Jesus e dizer: Jesus, os teus discípulos estão pecando. Sabe por quê? Porque ele come sem lavar as mãos. Ele come sem lavar as mãos. Os teus discípulos estão cometendo pecado. Aí Jesus olha para os escribas e os fariseus e vai dizer assim: qual é o pior pecado? É comer sem lavar as mãos? Ou a lei que vocês não cumprem honrando pai e mãe? Aí Jesus lá na frente vai dizer: bem profetizou Isaías a vosso respeito, que vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí Jesus mais na frente vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai do coração. Aí o texto diz que, partindo Jesus dali, ele vai para as terras de Tiro e de Sidom, um território pagão. Tinha um povo que não era crente, tinha um povo que não acreditava em Jesus. Aí eu faço essa pergunta para você: mas por que Jesus vai para aquele lugar? Porque ali havia um propósito. Porque quando Jesus tem propósito para fazer na vida de alguém, ele quebra regra, protocolo, muda rota, muda GPS e vai e faz, porque ele é Deus. Aleluia! Jesus vai para Tiro e Sidom. Aí o texto vai dizer que eis que uma mulher cananeia não era o nome dela, cananeia era a linhagem dela, que viera daquelas regiões, clamando. Clamar significa pedido com lágrimas. A Bíblia vai dizer que ela clamava. Você sabe o que é clamar? É você gritar. É você clamar até não ter mais força. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até seu estômago doer. Primeiro ponto que eu quero abordar com você aqui, mulher, é que diante da situação dela, ela tem o quê? Atitude. Diga comigo atitude. Diga comigo atitude. O problema que assolava na casa dela fez com que ela tivesse atitude. Porque existem problemas, irmão, existem situações que vão assolar a minha vida, a tua vida, a minha casa e a tua casa, que é necessário a gente sair da zona de conforto para confrontar o problema que assola a nossa casa. Tem crente que quer vencer luta, quer vencer prova, deitado, dormindo. Uma hora dessa era para estar aqui tudo guerreando, mas estou em casa fazendo sabe lá Deus o quê? Mas a hora que Deus arrocha nós e diz: pastor Gleiciano, ore por mim. Aí o pastor tem vontade de tacar o microfone na cabeça. É desse jeito. Vire para a irmã que está ao seu lado e diga assim: tem atitude. Não, mulher, desse jeito não. Diga: tem atitude. Como é que tu vai vencer desse jeito, mulher? Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que ela teve atitude para ir ao encontro de Jesus, porque ela ouviu falar que Jesus estava naquela região. Eu consigo imaginar e conjecturar os discípulos dizendo: Senhor, não tem outro lugar para ir não, Jesus, não. Por quê? Porque eu quero passar aqui, porque tem algo para me fazer aqui. E quando Jesus tem algo para fazer na vida de crente, ele faz um rebuliço tão grande. Ah, terra. Irmão, ele faz um reboliço que tu nem imagina. Ele abala a estrutura. Ele faz coisa que até o homem duvida para abençoar a vida de crente. Escute. Quando o Senhor diz para mim assim: abandona teu trabalho, fecha o teu salão e vai fazer a minha obra.
disse, Jesus, não faz isso comigo. Senhor, eu já fiz isso uma vez, não deu certo. Os crentes são abençoados. Jesus, não faz isso comigo. Fiz ouvido de mercador. Eu sou especialista na área da beleza. Eu sou cabeleireira e sou profissional em alisamento. Sou cantora, sou cabeleireira, sou manicure, enfim. Depois eu venho aqui para contar tudo, porque não dá tempo. Aí pela segunda vez o Senhor manda eu fechar. A primeira vez eu estava pastoreando a igreja da Bezerra de Menezes, da Vale de Bênção. Na Avenida Bezerra de Menezes. Tinha o meu salão. Naquela época eu tinha deixado de cantar forró de novo, voltei para Jesus. É uma história longa. E aí o Senhor mandou eu fechar. Eu fiz ouvido de mercador. Aí nós tivemos uma convenção na época de pastores lá em Brasília. Aí nós viajamos para Brasília. Aí eu disse, Senhor, fala comigo neste lugar. Nem que seja no último dia. Quando foi no último dia, estava pregando um vereador lá de Brasília, lá na convenção. E ele disse, mulher, nem que seja necessário tu fechar a porta do trabalho. Fecha e vai fazer a obra do Senhor. Eu disse, pronto. Fechei a primeira vez. Passou-se. Foi lá, veio cá. Abri meu salão de novo. E o Senhor disse, fecha e vai fazer a minha obra. Eu digo, Jesus, não faz isso. Jesus, os crentes são tudo mão de vaca, não faz. Estou brincando, viu, irmão? Eu só prego assim, brincando. Jesus não faz isso. E eu fazendo ouvido de mercador. E os meus trabalhos impecáveis. Eu sou especialista na área do alisamento. Aí, de repente, eu comecei a alisar os cabelos. Quando as clientes chegavam em casa no outro dia, mulher, os cabelos não prestou, não. Tá tudo arrupiado de novo. Eu digo, Jesus. E lá veio outra cliente. Mulher, não deu certo, não. Teu trabalho, não. Foi que eu já estou há tantos anos contigo e não deu certo o procedimento dessa vez. Eu disse, eu não sei. Aí as clientes tudo dizendo, não deu certo, não. Aí eu disse, vem cá, Jesus. Que negócio é esse? Aí o Senhor disse, fecha e vai fazer a minha obra. Eu digo, tá valendo. O Senhor disse, fecha e vai fazer a minha obra. Aí para confirmar, eu estava dirigindo um culto de campanha, onde o pregador disse assim, assim te diz o Senhor. Tu pode jogar a tua rede no mar e na terra, não vai ter peixe, porque quem vai te dar o peixe sou eu. O peixe na tua mão, quem vai te dar sou eu. E naquele exato momento eu estava querendo abrir um negócio. Aí eu olhei para o meu esposo, aí meu esposo disse assim, não, minha filha, pelo amor de Deus, não vai dar certo não. O Senhor estava dizendo, eu vou te pagar salário. Quem vai te sustentar sou eu. Eu disse, tá, é valendo. Botei o pé, o Senhor colocou o chão e eu estou aqui. E eu quero te dizer que até o dia de hoje, eu tenho comido o melhor dessa terra. Porque quando Jesus fez o combinado comigo, eu disse, Senhor, eu só vou te pedir uma coisa. Tu não deixa o pão faltar na minha mesa. Senhor, tu não deixa eu passar fome, porque se eu passar fome, vão dizer que eu estou passando fome porque eu deixei de cantar forró. Jesus, não faz isso comigo, porque eu deixei de cantar forró, abri meu salão para trabalhar, para não passar necessidade de fazer a tua obra. Mas, Senhor, não faz isso comigo. Eu disse, olha, o Senhor não deve nada a seu ninguém. O Senhor não deve satisfação para ninguém, mas, Senhor, não faz isso comigo. Aí Jesus disse, tá, é valendo. Até o dia de hoje. Isso aqui é eu que ganhei. Jesus veste, Jesus calça. Jesus, eu quero comer camarão, Jesus providencia. Jesus disse, eu vou te pagar salário. Ei, irmão, isso aqui é sério, viu? Ele não mente. Todo mês vou lá no caixa. Todo mês. Quem é que faz isso? Jesus. Mas só quem recebe, quem obedece. E quem renuncia. O pessoal quer servir a Deus de qualquer jeito. Ah, Jesus não me abençoa. Sobe monte, desce monte, bola no monte, arma rede no monte, passa 7 dias no monte e não vê resposta porque a vida está toda esbagaçada. E ainda é botando a mão na cabeça do povo, profetizando na baixera e a casa está toda desestruturada. Irmão, não nasci ontem, não. Esse negócio de pastoreio na minha vida tem muito tempo. O texto vai dizer que ela clamava. E dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Escute aqui, olhe para cá. A mulher
Cananeia, nos termos de hoje, para você entender, ela não era cristã. Ela não era crente. Ela não era católica. Ela não fazia parte de nenhuma religião do povo cristão. Mas ela soube ter discernimento do problema que assolava a casa dela. Você está entendendo? Ela teve discernimento do problema que estava assolando a casa dela. Porque quando ela chegou diante de Jesus, disse: Jesus, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Já foi dizendo logo o problema. Aí eu quero te dizer nessa noite, você tem que aprender a identificar se o problema é espiritual ou se ele é natural. Porque tem muita gente querendo resolver problema de ordem espiritual naturalmente. E tem muita gente querendo resolver o que é natural com o espiritual. Aí está lá se acabando de fazer campanha, aí faz vigília. Aí Jesus está dizendo: minha filha, é só você tomar um banho e lavar os cabelos. Anda toda arrupiada. Toda esbagaçada. Aí veio dizer: foi Satanás que levou. Foi não. Foi não, irmão. E assim vice-versa. Existem situações que a gente pode resolver, a gente resolve. Dor de cabeça, de pirona. Uma vez eu estava me sentindo muito mal, muito mal, muito mal. Eu digo: Jesus, chega aqui. Jesus, me lava com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Isso já dava para mais de meio-dia e eu naquela peleja. Jesus, o que é isso? Isso ano frio, uma coisa ruim, um negócio ruim. Aí me deu vontade de comer. Aí eu comi. Depois que eu terminei de comer, passou. Fiquei boazinha. Era fome. Se eu tivesse passado o dia todo clamando o sangue de Jesus, eu ia morrer. Era como se Jesus tivesse dizendo: minha filha, vá só comer um pratinho de comida, vá. É porque a gente tem mania de espiritualizar demais as coisas. Aí confunde o que é de ordem espiritual com o que é de ordem natural. Aí faz aquela bagunça e Jesus está dizendo: minha querida, é só uma atitude. Meu filho, vem cá, sente aqui, ó, não faça isso não, viu? Não faça isso comigo não. Se você fizer outra vez, eu vou pegar o cabo de vassoura e vou tacar na sua cabeça. É brincadeira, viu, irmão? Existem situações que você tem que sentar e conversar. Porque se você não sentar, Roger, e não conversar, você vai morrer vivendo aquela situação que já se acostumou. Presta atenção aqui, deixa as crianças, presta atenção aqui. Eu estou falando coisas para você aplicar na sua vida diária. Existem situações que se você não conversar, vai se repetir, você vai viver a vida toda aquela situação, porque você não chegou e não botou um ponto final. Meu filho, não faça isso não, viu? Não, não faça não. De jeito nenhum. Aí vai orar, e o caboclo fazendo, e a mulher fazendo, e o negócio... Não, irmão, tem atitude. Saiba diferenciar o que é espiritual e o que é natural. O que é natural a gente resolve, agora o que é espiritual só Deus pode resolver. Quando ela entendeu que o problema que estava assolando a casa dela era de ordem espiritual, ela disse: epa, vou lá é agora. Vou atrás da presença é agora. E ela vai dizer: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Você imagina, escute, uma mulher angustiada, uma mulher atribulada, uma mulher assolada com um problema dentro de casa, que conjecturando, talvez ela já tinha feito tudo para aliviar o problema da filha dela. Chegar diante de Jesus e não escutar a palavra é muito forte, né? Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas vão existir orações que Deus não vai responder. Pastor, o que é isso? Vai não. Porque ele é ruim? Não. Porque ele é perverso? Não. Ele não vai responder porque não é hora de responder. Sabe por quê? Porque se ele responder, ao invés de ser bênção para a tua vida, vai ser perturbação. É tu dizendo: Senhor, me dá, faz, me dá, faz. Aí o Senhor disse: eu vou te dar para tu ver. Aí começa a perturbação. Vão existir situações que o Senhor vai ficar em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa que ele está parado. O silêncio de Deus não significa que ele não trabalha. O silêncio de Deus não anula o poder que ele tem.
O silêncio dele não anula quem ele é. O Senhor está mandando eu liberar uma palavra para você, apenas não é o tempo de resposta. É Deus colocando você na cadeira da paciência e dizendo, antes de te entregar, eu vou tratar de você. Antes de te entregar, eu vou cuidar de você. Irmão, olha para cá que isso aqui é muito sério. Porque antes do Senhor me abençoar financeiramente, o Senhor me sentou na cadeira e tratou comigo. Irmãos, eu não sabia ficar sem R$1 no meu Pix, que eu ficava desesperada. Está aqui meu esposo, era ou não é? Eu chorava. Eu sempre tive dinheiro, irmã. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha carro, eu tinha tudo. Queria ver o desesperado era eu ficar sem dinheiro. Toda vida e todo mês era um choro, e Jesus tratando comigo, a prova, passando na prova. Aí quando foi um dia, cortaram a minha luz. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu disse, Jesus, como é que tu faz isso comigo? Eu sou tua serva. Eu faço a tua obra. Tu sabe que eu não deixei cortar, não foi irresponsabilidade minha. Senhor, como é que tu faz um negócio? E, meu irmão, eu falei tanta da coisa. Falei. Quando eu acalmei, que o psicológico se restabeleceu, eu disse, Jesus, me perdoa. Me perdoa, Senhor. E ali Deus foi trabalhando. E eu fui entendendo que eu precisava passar nessa prova. Porque se eu não passasse nessa prova, eu ia repetir de ano, aí eu ia passar de novo. E eu disse, eu não posso. Porque tem gente que é prova por cima de prova, e prova por cima de prova, reprovando, todo ano reprova. Entra ano e sai ano reprovado, porque não entende que está na cadeira da paciência e Deus está ensinando no que aprender. Quando foi no outro tempo, cortaram minha água. Eu disse, está tudo certo, foi aqui, ó, Jesus. Aí eu me lembrei. Eu não vou dizer nada. Eu vou louvar. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. E ali eu comecei a louvar. E ali Deus foi tratando. Eu consegui ficar sem dinheiro no Pix, sem dar escândalo, sem dar desespero. E Deus foi tratando. E quando foi no momento certo, Deus bateu o martelo e abençoou a minha serva. Tem gente que passa 5, 6, 7 anos esperando o INSS liberar e o Senhor vai liberar para minha serva. Libera porque ela é minha serva. Bateu o martelo, pá! E liberou. Aprenda a se comportar diante do silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O texto vai dizer que quando ela clamou, dizendo o seu problema, Deus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Jesus, pelo amor de Deus, manda essa mulher embora. Homem, ela vem gritando desde lá atrás. E grita, e clama, e chora. Olha, meus ouvidos, tá tudo pegando é fogo. Homem, mande essa mulher ir embora. Os discípulos que andavam com Jesus, que viam os prodígios, os milagres, as maravilhas, que presenciavam a compaixão de Jesus, que presenciavam a misericórdia de Jesus. Ao invés de ser ponte, os discípulos foram pedra de tropeço. Tanta gente querendo se levantar como pedra de tropeço na tua vida, não é não? Tanta gente que ao invés de ser ponte, é pedra de tropeço. Tanta gente ao invés de ser ponte, é barreira. Vou para o culto não, porque é fulano que vai louvar.
Como é que o pastor bota uma mulher dessa para louvar? Como é que o pastor bota uma mulher dessa para pregar? Eu não vou, não. Querendo ser barreira, querendo ser pedra de tropeço. E os discípulos ali eram para ser ponte, fazer ligação. Jesus, ó, a mulher vem clamando desde longe. Faz tempo que aquela mulher clama. Jesus, dê preferência a ela. Vamos botar ela como preferencial. Eu sei que tem muita gente aí querendo milagre, querendo poder, querendo prodígio. Mas vamos, minha filha, abre espaço aí. Deixa ela passar, ela vai ser preferencial. Você está entendendo? Sim ou não? Tem gente, irmão, que se depender dele, você morre. Tem gente que se depender dele para você servir a Jesus, você morre. Tem gente que mata ministério, que enterra dom, que enterra talento, que vem com um pau e termina de lhe matar. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Mas Jesus estava provando a fé daquela mulher. O texto vai dizer que os discípulos despedem, depois vem clamando atrás de nós. Irmã, vem cá. Vem cá. É tu mesmo. Olha como eu sou alta, tá vendo? Discípulo é para ser ponte. Discípulo é para ser ponte. Não barreira, não pedra de tropeço. Minha filha, você pecou? Pecou, né? Caiu, caiu. Tropeçou, tropeçou, não foi? Doeu, doeu, né? Mas se depender de mim, eu não vou matar seus sonhos, eu não vou matar seus projetos. Se depender de mim, você não vai parar, você vai continuar essa caminhada. Se depender de mim, eu carrego você nas minhas costas. Se depender de mim, você vai continuar, vai dar certo sim, porque eu quero ser ponte, eu não quero ser pedra de tropeço. Se depender de mim, eu te levo até Jesus. Aleluia! Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Diga assim para a vizinha aí, seja ponte. Diga assim, não seja pedra de tropeço. Os discípulos dizem, despede, depois ela vem clamando atrás de nós. Estou fazendo uma mensagem textual, que pode ser expositiva também. Mas aí no verso 24, Jesus vai dizer também para ela. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí o verso 25 vai dizer que depois que Jesus disse isso, ela veio e adorou. Olha o equilíbrio psicológico dessa mulher, pastor Gleiciano. Olha o equilíbrio psicológico dessa mulher. Ele disse, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela poderia muito bem ter ido embora, sim ou não? Sim ou não? Tu tinha ficado, se Jesus disse, eu não vim para tu? Tinha ido ou não? Tinha. Porque a gente não tem, a nossa geração hoje, está todo mundo doente psicologicamente. Aí ele vai dizer, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela veio, porém, e adorou, dizendo, Senhor, socorre. Aí Jesus vai ser duro de novo com ela, provando a fé dela, dizendo assim, ó. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha aí. Aí ela disse, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Eu vou falar bem cearense para você entender. Ele estava dizendo assim, eu vim para os meus. Minha filha, eu vim para o meu povo. Eu não vou deixar de atender meu povo para atender você. Eu não vou deixar de dar atenção para os meus, para falar com você agora. Você entende, minha filha? Aí ela estava dizendo, sim, Senhor, eu entendo. Mas independente do tempo que o Senhor ficar aí, o Senhor pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando o Senhor terminar as migalhas do teu tempo, a sobra do teu tempo que sobrar, eu vou estar aqui esperando. Isso aqui foi revelado
revelação. Nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Nunca ouvi ninguém falar. Foi Deus que revelou para mim. Ela estava dizendo, pastor Gleiciano, o tempo que o senhor quiser ficar e com os seus pode ficar. Quando o senhor terminar as tuas migalhinhas do tempo, eu vou estar aqui esperando. Aí sabe o que é que Jesus disse? Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Faça-se contigo como queres. Escute!